Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para comentar esse Coritiba 1, Amazonas 1. Vergonhoso, essa é a palavra. Coritiba não consegue se recuperar. São vários os problemas, a gente precisa apontar aqui, tá? Coritiba continua com o mesmo modelo de jogar, acho que ele resolve em muitos jogos, mas o Coritiba precisa saber se reinventar no meio do jogo ou até desde o começo do jogo. Coritiba é um time extremamente previsível. Se eu sou o técnico adversário, eu grudo alguém no Machado, outro no Josué, o time do Coritiba acabou. Coritiba não tem dois laterais que conseguem atacar. O Alex, ok, ele chega mais, mas não é aquele cara super ofensivo, super bom tecnicamente. Ele é muito esforçado e só. Aí você pega o Sebastian Gomes, que tá na frente, ele não tem a característica de estar o tempo todo quebrando linha, ele tenta muito, ele é um cara marcador que tem um bom passe, mas que não é o cara que vai saber quebrar linha ou que vai se movimentar como um 10. E aí você tem dois pontos que não estão conseguindo entregar, somando a um ataque que a bola mal chega. Então, assim, são muitos problemas num esquema de jogo. Eu não acho que o Mozart tem que jogar tudo fora. Ele subiu o Mirassol assim, fez muitos pontos com o Coritiba assim, mas ele precisa achar alternativas táticas para o Coritiba jogar de forma diferente, porque está muito fácil marcar o Coritiba. O Amazonas veio com uma boa proposta, quase saiu na frente, Morisco fez um milagre. Se não fosse Morisco, o Coritiba estaria perdendo o jogo já quando fez o segundo gol. Do jogo, o primeiro gol do jogo, mas o Coritiba poderia ter perdido de 1-0, porque o Morisco fez um milagre no começo do jogo. O Coritiba começou pior do que o Amazonas tinha mais a posse, o Coritiba entregou a posse para o Amazonas e não conseguiu atacar no começo do jogo. A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Coritiba retomou mais as ações e foi mais para o ataque. O Coritiba fez o gol com o Maicon, mais uma vez, o ataque pouco operante, Castilho muito abaixo, muito abaixo. Ele fez uma boa jogada, é verdade, pela esquerda, mas assim, errando passes, parecia sonolento. Eu não sei se fisicamente ele tá abaixo, não sei se ele estava acostumado a jogar de 9 no Mirassol e aqui de ponta ele não tá rendendo, muito abaixo. Ronier transpira muito, tenta, ainda não é aquele Ronier que a gente conhece, mas ainda assim ele é o melhor dos três do ataque. O Ronier, mal, é o melhor dos três do ataque. De La Torre, mais um jogo abaixo, trocou o Coutinho, teve uma boa chance, não conseguiu fazer, mas também a bola mal chegou no Coutinho, acho que chegou 2 vezes no Coutinho essa bola. Então, os pontas, quando trocou, e aí vamos lá, na segunda etapa, o Mozart tenta, não pode dizer, o Mozart é medroso, o Mozart tenta, ele trocou todos da frente para tentar melhorar, mas o esquema é o mesmo. O Mozart continuou jogando da mesma forma. A gente não vê uma variação tática no meio do jogo, uma tentativa diferente, pelo menos não recentemente, assim. Em outros jogos lá, ele colocou 2 centroavantes que deu errado, ele tentou várias coisas ali. Tentou, mas assim, falta alternativa. A gente não sabe se é o elenco, e aí eu já vou falar sobre isso. Muita gente está devendo ali, isso é verdade, muita gente está devendo, tá? Muita gente está devendo. A gente tem que ligar o alerta para muita gente, principalmente no ataque. O Coritiba é muito dependente de alguns jogadores. Jaci, mais uma partida incrível do Jaci. Assim, o Jaci é o dono da vaga. Maicon também bem. Mas se os outros ali não estiverem jogando, não estiverem exercendo, só os 2 zagueiros e o goleiro não vão segurar. O Bruno Melo perdeu umas bolas na esquerda ali, não fez um bom jogo. O Alex até que não fez um jogo ruim ali, mas assim, precisa de mais. Precisa de mais. Sebastian Gomes também não conseguiu jogar, do meio pra frente foi muito abaixo o Coritiba. Josué tentou, ele tenta, mas ele muito marcado também, o time muito espaçado. Coritiba era muito espaçado. Quando o Josué pegava, às vezes, alguém muito longe, se o Josué não chegava para combinar com alguém na lateral, como ele faz, como é o estilo do Mozart, quando ele recebia no meio, ninguém chegava para combinar com ele. Às vezes ele estava sozinho, ele tinha que olhar, porque não tinha quem chegasse perto. Coritiba é um time muito espaçado no ataque. Só quando consegue, construindo lá de trás, faz alguma coisa no ataque, mesmo assim não consegue ser agudo. Aí em defesa encaixada, o Coritiba não consegue quebrar a linha. E aí, o Coritiba tomou numa jogada em que estava com a bola para fazer o gol, toma um contra-ataque, estava desarrumado e tomou o gol do Amazonas. Coritiba passou vergonha no Couto Pereira mais uma vez. Essa é a verdade. Com casa cheia, aí se pergunta, por que a torcida não vai ver o jogo? Porque o futebol é muito ruim,
tá? O futebol desse Coritiba do Mozart é muito ruim faz tempo, a gente fala aqui. Garantiu muitos pontos, garantiu. Ainda acredito? Acredito, mas precisa saber mudar, ele precisa encontrar alternativas, ele precisa mexer taticamente. Não são as mesmas peças para sempre que vão dar certo. Ele precisa mexer, quem sabe fazer uma inversão em algum momento, o Sebas Gomes de primeiro, coloca o Machado mais na frente, ou troca a peça mesmo. Troca a peça. Por que o Vini Paulista não pode ser um titular em algum jogo? Por que não pode tentar fazer uma coisa diferente? Porque o Coritiba é mais do mesmo e tá fácil marcar o Coritiba. E aí vamos lá, um ponto que me preocupou muito na coletiva do Mozart. Ficou bem claro que o Coritiba não vai contratar. Se o seu treinador chega na coletiva, perguntam se faltam peças, e o seu treinador diz, não, o Coritiba é um dos 3 melhores elencos, não tem, eu que tenho que fazer eles jogar. Eu concordo que o Mozart tem que fazer jogar, mas muitos ali não estão correspondendo. Não estão correspondendo. Yuri Castilho veio da Série A, não está correspondendo. Os 2 atacantes, nenhum a unanimidade, nem De La Torre, nem o Coutinho, porque tem dificuldade no ataque. O próprio Ronier oscila muito. Aí Clayson e Everaldo não têm correspondido. Todos esses jogadores podem melhorar? Obviamente podem, mas têm sido jogadores fracos. Faz muitas rodadas que não estão jogando bem. Não é de hoje, faz muitas rodadas. O De La Torre fez um jogo bom na Série B. O Coutinho fez 2 jogos bons na Série B. E acabou. É isso, acabou. Gente, precisa se ligar do alerta. E daí, na coletiva, o Mozart chega lá e diz, não precisamos contratar. Para mim, esse elenco é mais que o suficiente. Aí ele joga toda a responsabilidade para ele e da torcida cobrar muito mais ele, porque o time não tá conseguindo jogar. E taticamente a gente tem dito aqui que precisa melhorar taticamente, precisa ter opções. Só que aí o torcedor fica muito preocupado. E eu, sinceramente, com essa conversa do Mozart, eu fiquei muito preocupado. Porque, na minha opinião, o Coritiba precisa de mais um lateral que saiba atacar, precisa de mais um primeiro volante que saiba fazer o papel que o Machado faz, ou uma outra característica, porque assim, Giovani não consegue melhorar nível de nada, ele entra só para marcar quando entra, tá? Então ali, para primeiro volante não temos, e ele não enxerga o Vini como primeiro volante, então não coloca ali, então precisa de mais algum cara ali. E pelo menos mais um ponta ou um atacante, ou os 2. Porque assim, os que estão lá não estão correspondendo, tanto na ponta quanto no ataque. Coritiba é muito deficitário no ataque. É difícil ver esse time do Coritiba jogar. A gente sabe que tem um esquema formado, é muito mais organizado do que os outros times. Não dá para dizer que é um time desorganizado, mas é um time sem força no ataque. Precisa mudar tanto taticamente, quanto acredito que precisa mudar peças ali. E provavelmente uma contratação que, pelo jeito, não vai vir. Preocupa demais a fase do Coritiba. O Coritiba precisa muito vencer o Vila Nova. Não pode pensar, o empate, em outros termos, seria bom, mas hoje é péssimo. Hoje um empate com o Vila Nova fora de casa é péssimo para o Coritiba, porque o Coritiba precisa voltar a vencer. E precisa convencer a torcida, precisa conseguir convencer esse torcedor a ir no estádio, porque está muito difícil de convencer o torcedor a ir no estádio com a bolinha que o Coritiba tem jogado. Garantiu muitos pontos? Sim. Tem gordura? Sim. Coritiba provavelmente tem boas chances de perder um 3º lugar nessa rodada e baixar a diferença ali para o G4. Alguns resultados ajudaram, o Vila Nova pelo menos estava perdendo, tem até que confirmar esse resultado aí, mas o Coritiba está devendo e muito. O Coritiba está devendo e muito, precisa melhorar muito, e aí preocupa seu torcedor. Deixe seu comentário aqui. Estou preocupado principalmente com a questão que eles não vão contratar. Claramente ficou, o Mozart deixou claro que não vão contratar. Espero que isso mude, que enxerguem que está precisando de gente e que o Mozart entenda que precisa mudar taticamente também esse time que está fácil de marcar o Coritiba. São as 2 coisas principais para mim, contratações e o esquema do Coritiba que precisa ser revisto. Taticamente ele precisa mudar, ele precisa ter alternativas porque está fácil de marcar. Deixe seu comentário, deixe seu like, ajuda muito o meu trabalho. O que você achou desse jogo? Eu sei que eu respondo todo mundo, muitas coisas eu não concordo, mas todos são livres a comentar. E meu professor falava, toda unanimidade é burra. Não sou o dono da razão, posso estar errado em muita coisa que estou falando, que até comento, mas isso aqui, vocês fazem parte e me ajudam a fazer o canal. Deixe seu comentário, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.